fosse a interferência de Rui Barbosa, o sanatório naval estaria atualmente instalado no Colégio Nossa Senhora das Dores. Esse jurista protestou contra a aquisição do Instituto Hidroterápico pela Marinha, onde hoje está o Colégio Nossa Senhora das Dores, pois a vinda de um sanatório para abrigar doentes com beriberi, doença que se acreditava ser contagiosa, ameaçaria a salubridade da vila de Nova Friburgo. A Marinha inicia negociações com Carlos Engert, proprietário do Hotel Lenrot, para ali instalar seu hospital. Entra em cena novamente a pena de Rui Barbosa em outra eloquentíssima e erudita defesa da salubridade de Nova Friburgo, que poderia ser afetada com a vinda de um centro de peste no coração da galante vila. Segundo Rui Barbosa, a presença da marujada desenvolta, sem freio de disciplina nem repressão policial, era um elemento de insegurança, desordem e alvoroço entre os hábitos pacíficos dos friburguenses, já que eram conhecidos por promover cenas inquietadoras, alterando a tranquilidade patriarcal das famílias na pacata Vila Serrana. A inserção da enfermaria naval no centro do povoado seria para ele verdadeira calamidade. A cidade despojada de seu Instituto de Hidroterapia e habitada pela Maruja não seria mais Friburgo, conforme o eminente jurista. Os veranistas que a cobiçam 6 meses ao ano desertariam e o resultado seria a decadência, a ruína e a extinção de Nova Friburgo. Depois de fracassada a compra do Hotel Lenrot, a Marinha acabou adquirindo o batalhão de caça dos Clemente Pinto, descendentes do Barão de Nova Friburgo, onde se encontra até hoje. E foi aí que o senhor conheceu a intimidade de Rui Barbosa, né? Através dessas cartas. E o que ele tinha, assim, de diferente? Por exemplo, vestuário, alimentação? Quais eram os hábitos dele? Ou ele era um homem comum? Ele tinha alguma particularidade? Bem, ele tinha algumas particularidades, mas nada de assim que sobressaísse. Ele era até assim, muito tímido, sabe? Então, em termos de vestuário, na época, né, era para homens como ele, que era advogado, era político de projeção, jornalista, então ele não estava assim, sobriamente, geralmente ternos escuros, com camisa de gola alta, gravata tipo borboleta, abotoaduras das camisas. Mas ele então era um homem elegante, né? Sim, andava muito bem vestido, mas sobriamente vestido. E no verão eu tinha habitualmente usava terno branco, mas sempre assim, bem composto. Certo. Nunca assim, como não. E ele tinha, assim, hábitos alimentares, geralmente se comenta. O que ele fala? Ele falou alguma coisa da alimentação aqui em Friburgo? Sim, sim. O que ele falou? Primeiro, habitualmente, ele como bom baiano, obviamente, gostava de comida baiana. E pimenta. Então, na casa dele, ele comia frequentemente o vatapá, o caruru, a moqueca de peixe, carne seca com quiabo,
Eles gostavam muito Não dessas saía comidas. dessa linha da comida Mas baiana. comia também outras variedades de pratos. Mas aqui em Friburgo, ele obviamente tinha que se abster a comer aquilo que, no caso de hotel, que o hotel oferecia, com certeza. Agora, quando ele passou a alugar a casa da família Salus, a casa, na verdade, era do João Edmundo, que era casado com uma portuguesa, a Dalgisa. A Dalgisa. Então, esses eram os Salus que moravam naquele casarão. Certo. Ah. Nós temos imagens, vamos mostrar no Exato. programa. Hoje é o edifício Rosa Marchon, no local. Hoje é um edifício, senão um edifício muito feio. Eu também Pois acho. Era uma casa linda, né? Um casarão, um palacete. Lindo, lindo, lindo. Em 1876, no final do ano, nos últimos dias de novembro, ele se casou com a Maria Augusta, lá em Salvador. E, então, vieram em lua de mel para o Rio de Janeiro, veio pegar o trem para subir a serra, onde ele passou a lua de mel dele. Então, ele passou a lua de mel dele em Friburgo. Agora, lamentavelmente, ele foi um azar, né? Ele contraiu tifo. Em Friburgo. Em Friburgo, em plena lua de mel. E ele passou muito mal. Mas a Maria Augusta foi uma enfermeira excepcional. Isso derruba a nossa tese de salubridade. Eu não consegui saber também onde ele estava nessa ocasião. Mas será se ele que foi estava no tifo hotel mesmo? Foi tifo ou se estava nessa casa do Parque São Clemente. Ele pode também ter vindo com a doença, né? Eu acho que ele não estava no hotel, porque já naquela ocasião os hotéis não permitiam a vinda, porque muitos tuberculosos. Não, mas isso foi mais depois. Foi mais depois. Isso foi mais depois. Essa questão da proibição dos tuberculosos. Não, mas foi mais século XX. Já vinham, naquela época já vinham tuberculosos para cá. Não, sim, mas não eu com digo, tanta frequência. Eu digo a proibição dos tuberculosos, dos hotéis colocarem, o próprio Engert colocava, sim. Não aceitamos sim. pessoas doentes, já é uma coisa assim, mais para o um século pouco XX. adiante. Sim, mas então, eu acredito que ele Às vezes ele veio com a doença. Às vezes ele já veio com tifo. Não veio. Não. Pegou aqui mesmo, contraiu? Contraiu aqui mesmo. E ele, então, ficou perfeitamente bem. Ele só voltou a Friburgo em 1884. Então, depois dessa primeira vez, da lua de mel dele, então ele só voltou a Friburgo em 1884. E exatamente porque, em 1884, o grande amigo dele, o Rodolfo de Souza Dantas, veio morar em Friburgo. O Rodolfo de Souza Dantas era como o Rui, era advogado, era jornalista e era político. Muita coisa em comum, né? Muita coisa em comum. Quando a gente está falando assim do dia a dia dele em Friburgo, o senhor se baseou muito nas cartas à noiva. Quando ele passa a vir aqui a Friburgo, como é que foi a sua fonte para poder rastrear o Rui Barbosa em Friburgo nessa intimidade dele? Já que ele já é casado, não tem mais essa correspondência. Bem, aí entra em cena a casa de Rui Barbosa, lá no Rio de Janeiro. Fundação Casa de Rui Barbosa, lá na rua São Clemente. Por sinal, um casarão espetacular. Muito Hoje é museu, né? Onde existe a biblioteca dele, né? Com 35 mil volumes. 35 mil volumes, a biblioteca dele. Bom, isso é a última vez que eu visitei. Última vez que eu visitei. Agora,
sendo que desses 35 mil volumes, ou mais, possivelmente, obras dele, só da obra dele, tinham 150 obras. Essas 150 obras dele foram, naturalmente, vários escritos que ele utilizou como discurso. Cada discurso dele dava um livro, tranquilamente. Era um discurso, conferências, artigos jornalísticos, enfim. Qual foi o problema dele com a igreja? Bom, o problema dele com a igreja começou quando ele ingressou exatamente na faculdade de Direito lá em São Paulo. Já começou aí? Porque quando ele foi levado pelo pai, e o pai tinha um grande amigo lá que era o presidente da província. Naquela época, o estado era a província, né? E não era governador, era presidente. O presidente da província era amicíssimo do pai do Rui, né? Que era o Joaquim Saldanha Marinho, também um grande jornalista, mas um cara maçom ao extremo. Teve as maiores honrarias da maçonaria. E então, esse Joaquim, que era, portanto, o governador na ocasião, convidou, inclusive, o Rui para passar uns dias no palácio dele, enquanto ele não conseguia um lugar para se estabelecer. O Rui estava procurando uma república de estudantes. E como ele era demorado, então ele realmente abrigou o Rui lá por algum momento. O Rui ficou muito agradecido a ele. Então, primeira coisa, quando o Rui ingressou no 2º ano de Direito lá na Faculdade de São Paulo, a primeira coisa que ele fez foi ingressar na maçonaria. Eu acredito que foi mais assim por influência do Marinho. Foi tão bem tratado pelo governador do estado, ele deu muita ajuda a ele, possivelmente até ajuda pecuniária. Eu acho que esse agradecimento é que o levou a procurar a maçonaria.